Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu amado ouvinte e internauta, hoje Santa Teresa d'Ávila nos conduz à quinta morada, o ponto alto da vida interior, onde a alma começa a experimentar uma união mais profunda e estável com Deus. Se nas moradas anteriores ela atravessou a purificação e a fidelidade na oração, aqui ela já vive esta relação de amor silencioso, puro, sem esforço, quase como um respirar de Deus dentro da alma. Santa Teresa chama esta etapa de união simples, porque tudo se faz de modo natural, sem ruído interior. É o início das núpcias espirituais, quando o Senhor começa a comunicar-se de modo mais íntimo, preparando o coração para a união plena das moradas seguintes. A alma já não busca a Deus por interesse, nem teme por castigos, mas ama porque ama, como ensina Santo Agostinho. É a hora em que o amor se torna repouso. Não há pressa, não há cálculo, não há tensão. A vontade humana começa a transformar-se plenamente na vontade divina. Santa Teresa descreve com beleza em Moradas o seguinte: a alma já não deseja mover-se, nem falar, nem pensar, que apenas gozar daquele bem que lhe foi dado. É a profundeza da mística esponsal, em que Cristo Senhor, o esposo, assume completamente a alma. Esse repouso não é indiferença, mas uma profunda paz. É o coração que se abandona no coração de Cristo. Aqui já não se trata de dizer muitas orações, mas de deixar Deus orar dentro de nós. Como diz São Paulo em Gálatas 2:20, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Veja que Santa Teresa vai nos ensinando, e aqui eu indico o livro Moradas, o Castelo Interior de Santa Teresa, que nos ensina justamente a fazer esse caminho de alcance da perfeição. Não é fácil, porque exige treinamento, muita oração e profunda intimidade com o mistério. Nesta quinta morada, Deus começa a agir mais do que a alma age. É como uma lâmpada mergulhada na luz do sol. Ela ainda é lâmpada, mas toda iluminada pela claridade maior. Aquela luz tênue, pequena, agora é tomada pela grande luz. É a vida do místico, de quem entra nesse caminho da profundeza na esponsalidade com Deus. Chega um momento que a nossa luz tão pequena, ela vai sendo tomada pela luminosidade da luz do ressuscitado. Isso nós podemos chamar de início de uma transformação interior. O amor deixa de ser sentimento e se torna presença constante. A alma começa a viver o que Santa Catarina de Sena chamava de morada no seio da Trindade. Esse é um processo que já é possível viver aqui na Terra, aquilo que será em muito alto grau de comparação
a morada com Deus no céu. Santa Teresa ensina que essa união simples é graça, não conquista. Nenhum esforço humano pode alcançá-la, é uma conquista. O enamoramento com Deus, por assim dizer, os diálogos que nós vamos tendo com Deus, a confiança, a submissão à sua vontade, a consciência de que é Ele que nos move com seu Espírito, é que vai nos dar esta ciência da conquista desse grau de intimidade com Deus na nossa vida. O esforço humano não é capaz de alcançar por si mesmo isso, porque é Deus quem dá essa graça. No tempo certo, quando a alma se torna dócil e desapegada. É impressionante a necessidade do desapego para esse abraço esponsal com Deus. E a santa dizia no seu livro Moradas: não queirais subir sem asas, deixe o Senhor levantar-vos. Não é sozinho que você vai, é Deus que vai modelando, vai cultivando nossa vida. Isso é belíssimo, esse processo que Deus vai maturando a alma que se abre a Ele. Mas eu vivo numa correria, eu tenho tantos afazeres. Mas no meio de tudo é possível esses momentos que nos permitem esses graus de perfeição, de aprofundamento. É uma questão de opção, de desapego das coisas, desapego das fantasias, de tudo aquilo que cria uma paralisia na nossa alma, e a gente vai conseguir. Este é o segredo da quinta morada, a passividade santa, o deixar-se amar. A alma que aqui chega não é a mais inteligente nem a mais experiente, mas a mais humilde. Mais uma vez, se insiste nesse tema da humildade. E Santa Teresa diz: tudo está na humildade. A união simples nasce de um coração pobre e obediente. Mas atenção, mesmo vivendo essa união, a alma continua sendo provada. Enquanto nós estivermos nesse mundo, as provações vão nos acompanhando. A gente precisa ter essa consciência que as provações sempre estão à espreita. Santa Teresa diz que o Senhor permite pequenas cruzes para mantê-la vigilante, pois o amor sem cruz seria apenas ilusão. Deus purifica o amor até que reste só Ele em nós. Isso depende de um grande processo de amadurecimento espiritual. Os místicos conseguiram alcançar esses graus tão elevados de purificação, de deleite somente em Deus. Esse é o segredo, a passividade. E Deus vai purificando até que só resta Ele no profundo de nós. Nesse ponto podemos compreender que a santidade não é uma fuga do mundo, mas uma presença profunda de Deus dentro da realidade. Muita gente pensa, o místico, a pessoa que chega a esses níveis de profundidade na oração, é uma pessoa alienada. Não. Nós temos a vida dos santos, que Santa Teresa mesmo era uma mulher muito ativa na reforma dos Carmelos, fundando Carmelos, mas era uma mística. Então não significa que você, para ser santo, você tem que sair do engajamento. Para você ser um místico, você não pode ter atividades. É um ledo engano. A alma unida a Cristo não vive fora da terra, mas nela mesma é presença do céu.
É a comunhão silenciosa que se transforma em serviço, compaixão em caridade. Quem vive a quinta morada começa a espalhar a paz. Já não se defende, não julga, não disputa. Vive reconciliado com Deus e com os irmãos. É a paz interior que Santa Teresa chamava de o sussurro de Deus na alma. Veja o quanto isso é encantador. O cristão, quanto mais vai aprofundando na sua fé, na sua intimidade com Deus, mais ele depende das coisas deste mundo, dos prazeres desta terra, para a sua paz. E é exatamente essa paz que vem desse sussurro de Deus na nossa alma, que faz a pessoa cristã agradável. Onde ela chega, ela transmite essa paz. É claro que as pessoas endemoniadas, aqueles que estão contaminados com mal, com ódio, não gostam de pessoa santa. Peçamos hoje, meu prezado ouvinte e internauta, essa graça, que o Senhor nos leve passo a passo até uma união simples, onde não é preciso dizer muito, porque tudo já é amor. O Santo Evangelho desta quarta-feira, 29 de outubro, é Lucas 13, 22 a 30. Nos apresenta Jesus a caminho de Jerusalém. Quando alguém lhe pergunta: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele respondeu: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos tentarão entrar e não conseguirão. A porta estreita é Cristo. E entrar por ela significa deixar-se transformar, renunciar ao egoísmo, viver a fé com sinceridade. Muitos pensam que bastam conhecer o Senhor, mas Jesus adverte: não vos conheço, afastai-vos de mim. Porque a salvação, ela não é uma teoria. Ela é comunhão viva com Deus. Nós estamos a caminho da nossa salvação. É uma luta grande, não é uma luta pequena, a gente labutar pela nossa salvação. A alma que vive em união simples, como diz Santa Teresa, compreende bem esse evangelho. Só quem se torna pequeno, quem se despoja, consegue passar pela porta estreita. O que nos enlarguece, nos impedindo de entrar pela porta estreita? É o pecado, é o orgulho, os vícios, tudo isso que não presta, que o mundo oferece para nós. Daí a necessidade desta purificação, desta constante luta para a gente chegar a esse tudo de Deus no nosso nada. Para isso é preciso abandonar o supérfluo, abandonar tudo que nos afasta de Deus. E Jesus conclui: há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Portanto, na lógica do reino, vence quem ama e é admitido quem se deixa transformar. Então, o amor é a chave da porta estreita. Vamos pedir essa graça do verdadeiro amor para que na última e derradeira realidade da nossa vida, o último momento da nossa vida, possamos viver essa graça de um amor perfeito. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa o ouvinte, o internauta que está comigo aqui agora nesta oração, seja em casa tomando café, seja já andando para o trabalho, seja em outros ambientes,
que Deus alcance o seu coração, lhe dando, prezado e amado ouvinte internauta, esse desejo pelas coisas santas. Que a sua alma seja toda ela tomada por esse grande amor de Deus e que a sua vida seja um verdadeiro encanto para o Senhor. Uma feliz e abençoada quarta-feira para você, sob o olhar de São José. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenha uma abençoada quarta-feira, compartilhe esse conteúdo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e nos ajude a evangelizar. Fique em paz.